Estamos de volta com o programa Mulheres aqui pela Imagem da Cidade, a nossa TV Galega, e continuamos com a pegada da área da saúde. Mas dessa vez, nesse bloco especialmente aqui, é a saúde financeira. E a minha convidada, a doutora Priscila Lapis de Bona, que é advogada e especialista em direito bancário e do consumidor, e vem falar um pouquinho mais sobre a lei dos direitos dos usuários dos serviços financeiros. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Denise. Obrigada aos telespectadores que estão nos ouvindo. Vamos trazer essa atualização, essa lei que foi sancionada agora nesse mês de novembro e trouxe algumas importantes modificações com relação aos direitos dos usuários dos sistemas financeiros. Como é que ela foi pensada, essa lei? Ela veio por qual razão, qual propósito? O que significa a lei dos direitos dos usuários dos serviços financeiros? Essa lei ela veio regulamentar alguns detalhes de algumas situações que funcionam principalmente com relação aos empréstimos, como o débito automático das parcelas dos empréstimos, né, que agora com essa nova lei ele pode ser feito entre instituições financeiras diferentes, ou seja, se o banco não encontra saldo para debitar a parcela do financiamento em um banco, ele pode debitar de outra conta, de outra instituição financeira que esse cliente também tenha conta. Então essa lei ela trouxe essa importante novidade que permite agora essa comunicação entre instituições financeiras. Para a instituição financeira isso é muito bom, mas para o cliente, para o consumidor, doutora, como antes acontecia, até para a gente poder entender, por exemplo, assim, o cliente ele tem conta na Caixa Econômica, tem conta no Banco do Bradesco e tem conta no Itaú, mas ele tem um empréstimo na Caixa Econômica e está devendo para a Caixa Econômica, estava devendo. Antes dessa lei, tinha essa comunicação? Era possível pegar, de repente, aquele dinheiro guardadinho na outra instituição financeira para saldar aquele valor que está ali em débito com a instituição? Até então não era possível, somente se a da conta da Caixa Econômica que tinha autorização específica para esse débito. Por exemplo, a conta X com a Caixa só poderia debitar dessa conta X. Agora isso ficou bem mais amplo. Claro que isso depende de uma autorização específica do cliente, mas quando a pessoa vai fazer o empréstimo, obviamente eles vão incluir esse termo de autorização junto com os novos empréstimos, com as renegociações, para que seja ampliada essa possibilidade de cobrança. Porque caso o cliente não tenha conta junto à instituição credora, ela vai poder debitar de outros bancos. E aí, se a pessoa tem uma poupança, tem um saldo em alguma outra conta, o banco vai poder fazer exatamente mediante ali uma autorização do cliente, mas como você mesmo mencionou, na hora de fechar o contrato, assinar o contrato, nem sempre se atenta a esse detalhe, e agora é uma novidade, agora é um diferencial também, doutora. Isso, não basta ter uma cláusula no contrato, é preciso uma autorização específica para que seja possível esses débitos. Mas isso tem que ser trazido, essa informação explicada corretamente para o consumidor na hora de fazer a contratação. Mas a gente verifica que essas explicações elas são muito vagas e na prática a liberdade do consumidor ela é muito restrita porque são contratos de adesão. Caso o consumidor não autorize esse tipo de débito, provavelmente ele vai ter o crédito negado. Detalhe importante ainda sobre essa questão, né? Sobre esse diferencial agora com a nova lei, doutora. Contratos antigos, antes da lei, eles podem entrar nessa nova interpretação ou não? É daqui para frente? Não, é daqui para frente. Somente se houver alguma renegociação nova, que aí com essa nova autorização. Um novo olhar para o contrato, para uma renegociação. Exatamente, isso não é de forma automática. E o que temos mais também de novidades envolvendo a lei dos direitos dos usuários dos serviços financeiros? Essa lei ela também regulamentou portabilidade de salários, aposentadorias entre instituições financeiras. Agora isso vai ser feito de uma forma mais facilitada, porque é possível fazer a solicitação de forma online no aplicativo, não é necessário mais ir pessoalmente, assinar algum termo, é feito de uma forma mais rápida. Por outro lado, o banco também pode agora negar essa portabilidade. Até então, a regulamentação do Banco Central não previa a possibilidade de recusa da instituição financeira de fazer essa portabilidade. Isso acontecia na prática,
de o banco negar ou puxar de volta, mas de uma forma irregular. Algumas instituições, principalmente com aposentados, ele vai lá, tenta mudar a conta de recebimento da aposentadoria, quando ele vai ver, o banco puxou de volta. E isso não pode acontecer até então, não podia. E aí, a partir dessa lei, agora vão haver possibilidades de recusa dessa portabilidade. Essas possibilidades, as justificativas, o que seria uma justificativa plausível para a negativa, isso vai ser regulamentado pelo Banco Central ainda. A lei ela não previu quais essas possibilidades, deixou isso de forma aberta. Então a expectativa é que o Banco Central agora regulamente quais seriam as justificativas, porque senão é muito fácil para o banco também simplesmente negar a portabilidade e o cliente ter que aceitar. Então, nós advogados, a gente acredita que essa regulamentação vai ser feita de forma adequada aí pelo Banco Central. É mais um olhar que traz mais vantagens para a instituição financeira do que do próprio consumidor, o próprio cliente, né? Exatamente. Mais um pontinho dessa lei. E tem mais novidades? Tem mais também interpretações da lei? Temos sim. Eu vou falar de uma parte boa dessa lei, que é do direito à informação. A lei ela também trouxe algumas especificidades de informações relevantes que têm que ser destacadas para o consumidor no contrato, e ela vedou agora que seja divulgado um limite de crédito como saldo em conta. Às vezes acontecia da pessoa ter um limite de cheque especial ou ter um limite no cartão de crédito e isso ser divulgado como um saldo disponível. Isso gerava confusão, principalmente para as pessoas menos instruídas, acabavam utilizando esse dinheiro achando que era um saldo que ela tinha, um crédito, e na verdade não, era utilizando o limite da conta como se fosse um empréstimo e pagando juros, né? Isso contribuía para o endividamento e a lei ela vedou esse tipo de prática, então ela trouxe esse ponto positivo para o consumidor também. Muitos consumidores se deparavam realmente ali que tinha um limite de R$4.000, vamos colocar como exemplo aqui de repente, e estava lá na conta, R$4.000. Né? E ele não se dava conta, ou sei lá, aproveitava aquela oportunidade, as vantagens também ali das facilidades de negociações, quando via, utilizava o dinheiro, mas não era dele. Exato. Era um dinheiro que pertencia ao banco, mas estava ali como um saldo disponível para ele poder utilizar. Agora vai ter que ser explícito ali que realmente é um limite de crédito que se a pessoa utilizar esse valor, ela vai estar pagando juros sobre isso. E vai ter que ser explícito também os juros aplicados, tudo certinho para que a pessoa entenda que ela está adquirindo uma dívida e não é um saldo que ela teria disponível na conta. Doutora, e cada vez mais a gente se depara com famílias que vivem o drama do endividamento, que já perderam o controle das suas contas e não sabem como será o próximo mês, porque realmente essa bola de neve está muito grande, né? Isso, e essa lei ela trouxe uma novidade que seriam empréstimos com juros reduzidos. E isso eu acredito que possa contribuir também para o endividamento da população, porque esses juros reduzidos ele vai vir como uma facilidade, mas na verdade a lei prevê que para a pessoa conseguir esse tipo de empréstimo com juros reduzidos, ela vai ter que abrir mão de alguns direitos, autorizar esse débito entre instituições financeiras de forma irrevogável, ou seja, esse débito automático da conta da parcela do empréstimo ele não pode ser cancelado. Hoje, com a regulamentação atual do Banco Central, os débitos automáticos, eles podem sim ser cancelados. Isso as pessoas normalmente não sabem, elas acham que se elas pegaram o empréstimo, autorizaram o débito em conta, isso não tem como cancelar. Mas tem, o Banco Central ele permite até então esse cancelamento, troca por um boleto, o cliente ele tem a liberdade de escolher a melhor forma de pagamento. E a pessoa aceitando esses juros reduzidos, ela está abrindo mão dessa liberdade de escolha. É um débito automático irrevogável. E ela vai abrir mão também de empenhorabilidade de valores que ela teria disponível acima de 20 salários mínimos, ou seja, se ela tem uma poupança, ela está abrindo mão dessa empenhorabilidade. Se ela ficar em dívida, o banco vai lá poder tomar aquela poupança dela, não vai mais ter o direito de defesa aí com relação a esses valores, porque até então são empenhoráveis, poupança é empenhorável, então você está abrindo mão desse direito também. E também vai ter a penhora liminar, ou seja,
A lei ela preveu também a notificação por mensagem ou por e-mail para você ser constituído em mora, para o banco poder tomar agora essas atitudes de cobrança. Eles só vão te mandar uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail falando que você está em dívida. Se você não viu, você nem sabe que está sendo cobrado. E liminarmente, já sem antes a pessoa receber uma citação no processo, o banco já pode pedir para o juiz fazer bloqueio de bens. Bloquear carro, bloquear imóvel, bloquear contas bancárias de forma liminar, sem que a pessoa saiba que existe um processo. Então isso é muito perigoso, porque a gente sabe que falhas existem. Às vezes a pessoa pode estar com as parcelas em dia e por uma falha no banco constata-se que ela está em dívida e ela não está. E ela já vai ter penhora de bens já sem nem saber que ela está sendo cobrada. Então, o que parece de vantagens, no primeiro momento, né, quando a gente ouve falar aqui nessa nova lei, a lei dos direitos dos usuários dos serviços financeiros, direitos são poucos aqui, doutora, porque a gente está vendo muita pegadinha no que está sendo colocado em vigor a partir de agora. Exatamente, os direitos, na verdade, estão pendendo só para um dos lados, né? Vai vir ainda a regulamentação do Banco Central, justamente para regulamentar esses detalhes de operacionais, né, de como que o banco vai poder fazer, quais as regras, mas a gente vê que, na verdade, os direitos são mais para as instituições financeiras para amarrar realmente as cobranças. E com relação aos juros reduzidos, as pessoas que precisam tomar o crédito, elas, na verdade, elas acabam aceitando as condições que são impostas porque elas precisam desse dinheiro. E isso vem como uma facilidade, mas na verdade está disfarçado de uma armadilha, né? Armadilha, é verdade. E assim, doutora, rapidamente aproveitando, né, nessa questão da dívida, da situação financeira de muitas famílias que trazem preocupações para muitos lares, o superendividamento também é uma realidade no nosso país, inclusive que tem direitos assegurados para quem vive justamente dentro desse grupo dos superendividados. Tem dado certo isso, essa relação com a própria justiça, direitos do consumidor também sendo colocados em questão? Tem dado certo o superendividamento, atendendo quem vive dentro desse grupo, doutora? Tem sim. E hoje o superendividamento da população é uma realidade. Mais de 70 milhões de brasileiros, eles se enquadram no superendividamento, que é quando a pessoa tem mais dívidas do que salário. Chega no final do mês, é debitado o empréstimo consignado, empréstimo em folha, a pessoa tem as obrigações financeiras dela e não sobra nada. Às vezes a pessoa falta, na verdade, né? E aqui a gente não está levando em consideração aqueles gastos habituais, gastos normais de mês a mês, que fazem parte, por exemplo, da água, da luz, da internet, telefonia. Não é isso que seria a dívida regular da família. Esses são aqueles empréstimos, aquela dívida que já perdeu o controle realmente da condição financeira. Também, Denise, para verificar se a pessoa ela se enquadra na lei do superendividamento, isso é avaliado como um todo, todas as obrigações que ela tem, entra água, entra luz, entra mercado, todas as contas que a pessoa precisa ter, porque ela precisa que sobre um pouco, que é o mínimo existencial que se fala, né, dentro da lei do superendividamento, para a subsistência dela, e normalmente não sobra. E essa lei agora, 15.252, com esses juros facilitados, é mais uma linha de crédito que está sendo ofertada. E às vezes os bancos, a gente vê que eles não avaliam a capacidade financeira de forma adequada dos consumidores e vão bombardeando, vão concedendo mais créditos cada vez mais, além da capacidade financeira do consumidor. Isso vai virando uma bola de neve que é difícil da pessoa sair. Podemos dizer que os bancos também têm essa parte na culpa dessa situação financeira que foge muitas vezes do controle das famílias, em esses empréstimos, essas liberações com facilidades e depois quase que tornando aquele cliente realmente como a sua presa fácil? Com certeza. Essa falta de diligência dos bancos da análise da capacidade financeira do consumidor contribui para o superendividamento. Às vezes acontece muito, a pessoa nem sabe que se aposentou, antes mesmo dela receber a notificação do INSS, ela já está sendo assediada por empresas de empréstimo consignado. E isso contribui para o superendividamento. Então a pessoa que está nessa situação, ela tem que realmente buscar ajuda, porque não é só culpa dela.
essa situação. Os bancos também têm a sua parcela de culpa na concessão de crédito de forma indiscriminada. Como é que a gente pode fechar essa entrevista com alguma orientação a mais, algum conselho, algum cuidado a mais, quando falamos aqui da lei dos direitos dos usuários dos serviços financeiros? A minha recomendação é para que a pessoa, antes de adquirir qualquer empréstimo, renovar, fazer uma renegociação, verifique o que está sendo assinado, o contrato, esses termos anexos ao contrato, que são essas autorizações, tomar cuidado e, caso precise, busque auxílio jurídico, porque realmente em casos de superendividamento existe solução, existe a lei do superendividamento que protege o consumidor e existem inúmeras estratégias também jurídicas que a gente consegue auxiliar esse consumidor a amenizar a situação difícil que ele está ou até sair dessa situação. Nada como uma noite bem dormida, com as contas em dia e com aquela garantia assim, de leveza realmente na alma, na leveza na saúde financeira das famílias. A gente sabe que está cada vez mais difícil ter essa realidade também nos lares, né, doutora? Com esse número grande realmente de pessoas que estão devendo mais do que pode, né? Com certeza, isso o psicológico influencia muito. O endividamento ele é um problema social generalizado, porque também influencia no psicológico, na depressão. Então, é algo que tem que ser olhado com um cuidado mais amplo. Não é só uma questão jurídica, é uma questão social também. E é por isso que eu te trouxe aqui hoje. Agradeço demais a tua presença aqui e colocar esse assunto em evidência na nossa programação. Obrigada, tá? Obrigada, Denise. Eu que agradeço estar aqui com você novamente. É isso. Muito obrigada pelo convite. E assim a gente termina esse bloco, tá? Voltamos na sequência com o último bloco aqui na programação da TV Galega e mais uma vez colocando em evidência a saúde, mas aí o nosso próximo destaque passa pelo Novembro Azul, direcionado para a saúde masculina, direcionado para a campanha também de prevenção de orientação sobre o câncer de próstata. Eu volto já.